Hoje é sexta-feira, dia da nossa aula de sociedade. E nas duas últimas aulas nós falamos sobre moradia. Vocês lembram? Espero que sim. Então, hoje nós vamos estar falando sobre tipos de moradia. Quais são as moradias que existem, que nós podemos observar e diferenciar uma das outras? Vamos lá? A que a gente mais conhece, crianças, são as de alvenaria, que são as casas de tijolos. Olha aqui, a tia trouxe essa para vocês verem que as casas são construídas de tijolos, que nós chamamos de alvenaria. E eu acredito que as casas que vocês mais veem são esse tipo aqui de casa, ó. Essa menor, né? Os sobrados e os edifícios, certo? Todas essas casas, todos esses tipos de casas são feitos de alvenaria, de tijolo, certo? E existe outros tipos de casa, por exemplo, casa de palha. Ainda existem pessoas que utilizam essa técnica para morar, certo? Algumas pessoas têm menos condição ou vivem mais no interior ou em floresta. Ainda existem pessoas que moram bem distante da civilização, bem distante de todos nós, certo? E às vezes preferem esses tipos de casa. Nem que seja para passar uma temporada, mas também existe esse tipo de casa, certo? Há muito tempo atrás, era muito comum, antes das casas de alvenaria, as casas serem construídas com pau a pique, que é esse tipo de casa aqui, certo? Essa técnica é usada com madeira, certo? Tirada das árvores que seriam mais para o bambu e barro, tá? Mesmo sabendo que essa técnica é um pouco mais antiga, ainda existem casas feitas dessa forma, principalmente no interior do Nordeste. No Nordeste ainda nós encontramos casas feitas de pau a pique, certo, crianças? Outro tipo de casas são as parafitas. Olha aqui. Esse tipo de casa, ela é encontrada, certo? Muito no norte do nosso país. Porque, se vocês observarem, ela é suspensa por madeiras, estão vendo? Elas são suspensas próximo aos rios. Então, quando tem a enchente dos rios, essa água sobe e para que não chegue até essas casas, eles suspendem, certo? Através dessas estacas de madeira. E também existem outros tipos de casa. Umas bem conhecidas de vocês, das histórias. Nós temos a oca, certo? Que também utiliza-se com palha, que é a casa dos índios. Ainda tem tribos que utilizam as ocas para moradia, tá? Crianças, aqui eu tenho certeza que vocês já ouviram falar das iglus, ou em desenhos, ou em reportagem, até mesmo nos livros de vocês. A iglu são casas, certo? Feitas de bloquinhos de gelo, e elas são mais presentes no norte antártico, tá certo? Então, ela existe, esse tipo de casa, e o nome delas são iglus. E nós temos também a casa de madeira. Isso mesmo. Ainda existem pessoas. As casas de madeira são bem presentes aqui no Brasil, certo? Porém, aqui são mais utilizadas são as de alvenaria. Mas, como alguns países que utilizam muito casas de madeira, os Estados Unidos. É um dos países que utilizam muito essa técnica
em residências ou casas, né? Que seria de madeira, tá certo? Eu mostrei para vocês alguns tipos de casa. Nós vamos estar revendo agora. Casas de madeira, né? Aqui nós temos a iglu. Aqui, oca. Parafitas. Casas de pau a pique. Casas de palha e as casas de alvenaria, tá? Que são as de tijolos, que são as mais presentes aqui no nosso país, no Brasil. E as que a gente mais encontra aqui no bairro, onde o colégio está localizado, é os edifícios, que nós temos alguns edifícios aqui, nós temos pelo menos um, nós temos os sobrados, tá? E as casas com só um andar, tá? São as mais encontradas aqui no bairro onde está localizado a escola. E no bairro de vocês, crianças, qual é a que vocês mais encontram? Quais são os tipos de casa? Verifiquem, certo? Se puderem mandar fotos pra gente, vocês nessa pesquisa seria bem interessante, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula de sociedade. Tchau, tchau! Bom dia, turminha do Infantil 5! Tudo bem? Nossa aula de inteligência emocional de hoje está falando sobre ansiedade. Isso mesmo. E vocês sabem o que é ansiedade? Não. É a gente ficar aflita por algo que ainda vai acontecer. Normalmente uma pessoa ansiosa vive muito o futuro e não o presente. Hoje eu vou estar deixando para vocês um vídeo sobre ansiedade, que vocês vão poder ver bem direitinho realmente o que é. Tá certo, turminha? Até a nossa próxima videoaula de inteligência emocional. Beijo, tchau, tchau! Sabe aqueles dias em que não conseguimos dormir? Sem parar de pensar em algo que queremos muito que aconteça? Dá um aperto no peito, um nó na garganta ou até falta de ar. E a gente acaba sofrendo e se preocupando com o que ainda não chegou. Isso é ansiedade. Muitas vezes é quando esperamos por algo que não é bom. E aí nos sentimos indefesos, desconfortáveis, com medo. A nossa tranquilidade vai embora. Ansiedade é quando a gente sofre pelo futuro, pelo que ainda vai acontecer. É querer antecipar o que ainda não sabemos a resposta. Calma! Tudo tem sua hora! E se você gostou da nossa videoaula, dê um like e se inscreva no canal.